Bom dia, galerinha do quarto ano. Nas últimas aulas de prole, nós aprendemos a fazer, a escrever notícias. Se você tem acompanhado as nossas aulas de produção e leitura, você já deve ter desenvolvido aí, algumas notícias nas nossas atividades propostas. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre notícias. E eu quero trazer para você hoje uma notícia bem triste. Eu não sei se você tem acompanhado os jornais, os noticiários da TV, mas algo muito triste que tem acontecido, no Mato Grosso, aqui no Brasil, no estado do Mato Grosso, com relação aos incêndios no Pantanal. O Pantanal mato-grossense tem vivido o maior incêndio dos últimos 22 anos. Segundo as pesquisas, o fogo já atingiu cerca de 10% de toda a extensão do Pantanal. Lá no Pantanal, a seca é comum entre o fim do inverno e o início da primavera, e ela costuma provocar incêndios, mas acontece que o fogo desse ano surpreendeu a todos pela força das chamas. As perícias apontaram que os incêndios foram provocados intencionalmente. Olha só que triste. A intenção das pessoas era queimar a vegetação desmatada para a criação de pasto para gado. E com isso, o número de animais e plantas atingidos é incontável. Então, eles não pensaram, ou até pensaram, mas não se importaram com a gravidade da ação deles. Provocaram um incêndio para queimar a vegetação com a finalidade de criar o gado, de criar um pasto para gado. Acontece que essa atitude gerou um incêndio, o maior incêndio em 22 anos da história do Pantanal. E eu vou deixar um link para você no nosso grupo de um pouquinho dessa notícia, um pouquinho dessa reportagem que foi veiculada pela Band, no Jornal da Band. E é bem recente, essa reportagem é do dia 14, hoje é dia 17, então há 3 dias atrás. E aí a reportagem fala que a região do Pantanal virou um cemitério de animais. Então você vai assistir a essa reportagem, o link vai estar no nosso grupo, você clica lá no link, assista a reportagem para você entender um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais por dentro dessa notícia. E em seguida, você vai ser o repórter, você vai escrever uma notícia sobre esse assunto, sobre os incêndios no Pantanal. E para isso nós vamos relembrar um pouquinho da estrutura de uma notícia. Então vem comigo aqui, ó. Nós aprendemos que uma notícia, ela tem que seguir uma estrutura, uma organização. E aí nós temos aqui, ó, para escrever uma notícia nós começamos pelo título. E o título, ele aparece com fonte maior. A letra do título tem que ser maior e tem que ser destacada para chamar a atenção dos leitores. Então pensa aí num título para a sua notícia, que vai falar sobre os incêndios do Pantanal. Em seguida, geralmente são indicados a data de publicação, o local e o nome do jornal que está publicando a notícia. Então você pode criar um nome para o jornal ou você pode utilizar um nome de um jornal que já existe, O Globo, Folha da Manhã, Jornal de São Paulo. Você que vai escolher aí um nome para o seu jornal que vai publicar essa notícia que você vai criar. E aí você coloca também a data de publicação, a data de hoje, o local, Campos dos Goytacazes, ok? Isso é logo abaixo do título. E aí você vai começar a escrever o primeiro parágrafo da sua notícia. O primeiro parágrafo, que nós aprendemos que é chamado de slide, ele apresenta um resumo do fato noticiado. O que a gente coloca no primeiro parágrafo? A gente coloca as principais informações. Por exemplo, a gente coloca o que aconteceu, quando aconteceu, como,
onde, com quem, mas tudo isso é de forma resumida. Então, como poderia ser, tia Verônica, o primeiro parágrafo da minha notícia, que não pode dar detalhes, porque o primeiro parágrafo é de forma resumida. Você poderia dizer, por exemplo, assim, é só um exemplo, tá? O fogo que atinge o Pantanal mato-grossense neste ano causa a morte de diversas espécies de plantas e de animais. Pronto. Uma pessoa que leu o primeiro parágrafo da sua notícia, ela já tem uma ideia do que se trata a notícia. E nos próximos parágrafos, os parágrafos seguintes, aí sim, que são o corpo da notícia, você vai descrever de forma detalhada os acontecimentos. Então, no primeiro parágrafo, um resumo da notícia. E nos próximos parágrafos, você vai dar detalhes da notícia. E esses detalhes você pode encontrar no link do vídeo que você vai assistir, né? A notícia que você vai assistir lá no link que eu vou postar no grupo vai te dar esses detalhes, né? Que tipos de detalhes você pode escrever na sua notícia? As espécies de animais que foram atingidas pelo incêndio, a causa do fogo, o trabalho dos bombeiros, se eles têm conseguido combater ou não, a proporção que esse incêndio já tomou, ok? São os detalhes que você vai acrescentar nos próximos parágrafos. Então é isso. Você vai assistir a notícia, depois você vai, no seu caderno de português, escrever essa notícia, seguindo essa estrutura aqui que nós já aprendemos nas aulas anteriores. Título em letra maior, depois a data da publicação, o local e o nome do jornal que você ou pode copiar de algum jornal já existente ou criar um nome fictício para o seu jornal, o primeiro parágrafo de forma resumida dessa notícia e depois os detalhes nos próximos parágrafos, ok? Capricha na letra, na pontuação e na criatividade. Um beijo para você. Tchau, tchau.